Ora, esta semana tivemos muitíssimas novidades. Desde a agitação na Iniciativa Liberal, o que é que vai acontecer com o partido, quem vai beneficiar com esta agitação e também uma perspectiva diferente da política monetária por parte do Primeiro-Ministro. António Costa acha que as taxas de juros não vão subir muito e devem ficar pelos 2% e, portanto, não há grande razão para a preocupação dos portugueses. Mas antes de irmos à edição de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendis Alidata. Agora sim, vamos a isso. Joaquim Aguiar, surpreende-o esta agitação na Iniciativa Liberal? Não surpreende. Nem sequer são dores de crescimento. Penso que são confrontos com o real. Isto é, a Iniciativa Liberal tinha na sua origem como figura orientadora a Margaret Thatcher. Isto é... No Reino Unido, sim. Isto é... tudo termina no socialismo quando acaba o dinheiro dos outros. Esta era uma verdade que a Iniciativa Liberal queria difundir na sociedade portuguesa. Ou seja, o excesso de tributação paralisa a sociedade e termina sempre da mesma maneira. Quando acaba o dinheiro dos outros, acabou o projeto político. Ora, o ponto essencial é que a senhora Thatcher existiu em circunstâncias históricas bem definidas, que não são aquelas que se verificam hoje nas sociedades modernas e, em especial, na sociedade portuguesa. E, portanto, a ideia mestra da Iniciativa Liberal hoje limita-se a ser uma proposta de organização para as classes médias e classes médias alta, e onde a proposta de diminuir o esforço fiscal com a taxação excessiva passa a ser uma necessidade desses grupos sociais, mas não é uma necessidade da sociedade no seu conjunto. Portanto, o que está a dizer é que o ideário da Iniciativa Liberal aponta para libertar certos grupos da sociedade da pressão fiscal apenas. O que os limita eleitoralmente a um nicho de eleitores. Portanto, nunca vai conseguir encontrar um popular da sociedade. E, portanto, para se poder alargar e ganhar consistência, precisa de aprofundar o seu projeto político. Ora, não o fez, e não é com a mudança de protagonistas que o projeto político se consolida. Joaquim, e até para servirmos de orientação para quem vai dirigir o partido, como é que se aprofunda esse ideário político? Porque já não é só a situação atual, é o que é que vai acontecer em Iniciativa Liberal a partir de agora. Era preciso que houvesse dirigentes que, quando lançam o partido, já tivessem uma plataforma programática. De facto, o que a Iniciativa Liberal tem sido na política portuguesa é o que o Partido Liberal foi na política inglesa. Isto é, um vestígio de períodos anteriores e que tem uma representação muito limitada, porque a sua base eleitoral não lhe permite alargar nem o programa, nem a captação de eleitores. Portanto, não me surpreendeu nada que tivesse acontecido assim. Surpreende-me mais o risco que o Primeiro-Ministro corre quando diz que a taxa de juros não vai subir. Já lá vamos, Joaquim. Antes de irmos à taxa de juros não subir, tivemos mais uma manifestação daquilo que é o talento político de António Costa, porque ainda em relação à Iniciativa Liberal, o que ele vem dizer é, bom, não me surpreende nada, porque a Iniciativa Liberal estava metida no ladaçal,
semelhante ao do Chega, e, portanto, não me surpreende que o partido esteja em convulsão. Isto é aquilo que o Joaquim costuma dizer aqui, que é António Costa gosta de se colocar do lado do palco onde não estão os holofotes. Ou seja, ele está a esconder, ele está a querer esconder a ideia que vocês já falaram aqui várias vezes, que é, ao Partido Socialista interessa cada vez mais que o Chega seja uma grande alternativa à direita, que é para entrar lá o PS da Iniciativa Liberal. Sim, mas esse objetivo de António Costa já foi o objetivo do Mitterrand em França, e a consequência é: começam por alimentar um monstro pequenino, e quanto mais o monstro cresce, mais assustados ficam. Isto é, a extrema-direita não tem perigo nenhum em nenhuma parte do mundo enquanto for extrema-direita. Agora, quando se torna extremo-centro, passou a ser perigoso, porque capta para aquilo que é extremismo as posições moderadas que não encontram representação no campo político. E isso está, por exemplo, a acontecer em Itália. Quando nós analisamos os protagonistas destes processos, são tão ridículos, são tão apalhaçados, que a primeira reação é dizer: isto não vai ter importância nenhuma do ponto de vista eleitoral. Erro. Porque é justamente porque são apalhaçados num campo político onde a mentira é mais importante que a verdade, que esse apalhaçamento acaba por ser um fator positivo. E, nesse aspecto, a política italiana é esclarecedora, porque, de facto, como já foi a política americana com o Trump, de facto não é o excesso de caricatura que destrói esses agentes do poder político. Pelo contrário, disfarça a sua própria incompetência, porque é o ridículo do Berlusconi que permite que as ideias do Berlusconi passem sem ser criticadas, porque fica toda a gente a olhar para o holofote, que é o ridículo, e esquecem aquilo que é a capacidade de captação de vontades eleitorais. Mas, no caso do nosso primeiro-ministro António Costa, quando ele fala da taxa de juros, está a ignorar uma coisa que neste momento é decisiva, tanto em Portugal, como na Europa, como em Inglaterra. Para controlar a inflação, a taxa de juros só é uma defesa eficaz se houver um padrão de equilíbrio que seja conhecido e que seja reconhecido. Quando há esse padrão de equilíbrio, com as balanças de pagamentos, com as taxas de câmbio, então, subindo a taxa de juros, controla-se a despesa, porque cada vez é mais caro fazer essa despesa. Mas, se não há esse padrão de referência, e se pelo contrário há o padrão do déficit, então quanto mais sobe a taxa de juros, mais vai subir a taxa de inflação. Porque essa subida da taxa de juros vai aparecer sob a forma de subida de custos. E então criou-se uma espiral inflacionista que não é do tipo crescimento dos salários, mas é do tipo crescimento da despesa. Joaquim, mas o crescimento da despesa tem um limite. O problema do limite é, mas então como é que se controla a taxa de inflação? E controlar a taxa de inflação pela via da taxa de juro é a política preguiçosa. É a política do escrever num papel uma decisão que é validada por uma Assembleia, mas que não obriga a alterar nada na sociedade. E então é a diferença entre mitigar o efeito da inflação ou controlar a inflação.
Quando o governo português reconhece que é preciso distribuir mais para compensar o efeito da inflação, a única coisa que está a dizer é que não sabe como é que se controla a inflação. Claro. Ora, a inflação controla-se pela via da produção, pela via da inovação, ou, no caso das matérias-primas que aparecem no preço da energia, pela via da geopolítica ou do conflito militar. Isto é, se quem tem esses produtos necessários faz uma chantagem de subida de preços, então o confronto torna-se inevitável. Mas vai dar tudo à redução da procura. Seja porque os preços de energia subiram, seja porque os preços de alimentação subiram, seja porque o dinheiro ficou mais caro, seja porque se gera menos déficit, como é a intenção do governo, acaba tudo na procura, reduzir a procura. Sim, mas à medida que se reduz a procura, não se resolve nem a inflação, nem se resolve a inovação e os novos investimentos. Ora, para reduzir a procura é preciso que haja uma procura alternativa. E porquê é que o surpreende então a declaração do Primeiro-Ministro? Para que é que se meteu nisso? Pois é uma boa pergunta. Está a imitar o Marcelo, que se meteu nisso há uns meses e correu mal. E, portanto, quando alguém que não sabe se mete por um terreno onde podia não entrar, tem de se perguntar foi empurrado ou está a fugir de outra coisa? A minha pista é que ele não entrou nesse tema voluntariamente, não há ninguém para o empurrar e, portanto, aquilo que ele está a fazer é esconder uma outra coisa. O que é esconder essa outra coisa? É a política distributiva, que é a que o Partido Socialista desenvolve, não só não assegura crescimento, como ainda por cima não assegura a continuação do distributivismo de que o socialismo depende. E então voltamos à senhora Thatcher. O socialismo só existe enquanto houver o dinheiro dos outros. Quando acabar o dinheiro dos outros, acabou o socialismo. Deixa-me ir ao Jorge. Jorge, surpreende-te a agitação na Iniciativa Liberal? Talvez antes de falar na agitação da Iniciativa Liberal, gostava de falar na agitação do Primeiro-Ministro. É verdade. Está muito agitado. E está azedo ainda para mais. É mau sinal. Sim. A agitação do Primeiro-Ministro, e eu tentei, enfim, tirando as palavras que usou, que foram de alguma sobranceria, uma certa acrimónia, eu estive a pensar qual é a estratégia que está por trás das declarações do Primeiro-Ministro agora. Em relação à Iniciativa Liberal ou em relação... Não. O Primeiro-Ministro, numa declaração aos jornalistas, consegue atacar o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. É verdade. E eu pensei para comigo, primeiro, gostava de perceber porque neste tempo e porque os três ao mesmo tempo. Uhum. E eu desconfio que a razão que assistiu ao Primeiro-Ministro de atacar os três ao mesmo tempo resulta daquilo que ele está a antever, que é a quebra da popularidade por causa do problema económico. A quebra da popularidade resultante das discussões orçamentais, da perda de poder de compra, da credibilidade dos ministros e, portanto, ele passou de uma zona de defesa para uma zona de ataque. E, portanto, o que é que faz? Vai buscar a ideia de Lamaçal e, quando se busca a ideia de Lamaçal, ao mesmo tempo faz a ponte para o Chega, portanto, dizer, vocês estão-se a embrulhar no Lamaçal do Chega, mas depois não resiste e associa a ideia na Iniciativa Liberal à Liz Truss, dizendo que o Estado inglês tinha ido resgatar 5 fundos de pensões, mas omitiu que o Estado português foi resgatado pelo mundo. Inclusive nas pensões. Inclusive nas pensões. E que ele ainda não pagou a dívida. Exatamente. E que ainda não pagou a dívida. E, por outro lado, traz o papão do Chega como se
a extrema-direita que possa surgir e que está a surgir em toda a Europa não é uma extrema-direita democrática. Ou seja, hoje a extrema-direita como a extrema-esquerda já perceberam que o autoritarismo não democrático não vai funcionar na Europa. E, portanto, todos se vão converter às regras da democracia. E, portanto, quando o Primeiro-Ministro faz isto tudo, a pergunta que eu faço é: porquê é que ele fez isto tudo neste momento? Porque o que mais o aflige, e faz sentido do ponto de vista político, é primeiro fraturar as linhas inimigas, que é o outro lado, e ao mesmo tempo criar uma espécie de uma zona de ativação dos correligionários. Cuidado, porque isto está-se a tornar complicado para nós. Nada daquilo é muito diferente do que fez no passado, não é muito diferente. O que é diferente é ao mesmo tempo. E no caso do PSD, vai buscar o gasoduto como irresponsabilidade do PSD. Portanto, no fundo, o Primeiro-Ministro faz o seguinte: como veem, nós governamos com a geringonça, agora estamos a governar sem a geringonça, e do outro lado o que vocês têm é isto. Portanto, nós estamos aqui outra vez, somos os únicos legítimos representantes, se quisermos, da democracia portuguesa. Todos os outros têm um pecado qualquer. Achas que é só isso? Não. Acho que é uma estratégia política inteligente, que é atirar os problemas para o outro lado, que é para depois estarmos a discutir qual é o papel do Chega, qual é o papel da Iniciativa Liberal e qual é o papel do PSD. E não discutir qual tem sido o papel do PS. Eu gostava de relembrar eu gostava de relembrar às pessoas: se o PS continuar no governo, o país vai continuar a empobrecer relativamente. Nós crescemos em 20 anos 0,4%. As pessoas têm que fixar este número, 0,4%. Pensem o que é os vossos salários crescerem 0,4% durante 20 anos. Quando lá fora crescem 20 e mais. O que se quiser, o que nós estamos a falar é de Portugal. É um desastre coletivo. Mas reparem, a narrativa que é criada é que nenhum serve. E quando falo no tema do lamaçal da Iniciativa Liberal, percebe que a Iniciativa Liberal, e aí o Joaquim tem razão, e aí já volta à Iniciativa Liberal, que a Iniciativa Liberal, para sair do círculo universitário, do nicho, das pessoas mais libertárias, que têm que entrar numa iniciativa liberal mais popular. E para entrar numa iniciativa mais popular, o que é que vai acontecer? Vai atacar diretamente o eleitorado do Partido Socialista. Porque as pessoas começam a perceber que, afinal, se calhar nós realmente não saímos disto, os impostos não baixarem, se as empresas não forem saudáveis, se não forem sustentáveis. E, portanto, começa a desmascarar aquilo que é o Partido Socialista nestes últimos anos, que basicamente viveu com dívida. E o mais caricato e paradoxal disto tudo é que foi por causa da dívida que a primeira-ministra inglesa cai, e o primeiro-ministro esquece de dizer que também foi por causa da dívida que José Sócrates caiu. Ou seja, isto parece que estamos a fazer um filme, é só mudar os protagonistas e tudo parece igual. E, portanto, o tema da Iniciativa Liberal é um tema sério. Porquê? Na minha opinião. Porque a Iniciativa Liberal nasceu de uma espécie de um arrependimento que o PSD teve em relação a algumas políticas liberais e, se quisermos, arrependimento sobre a austeridade que tinha sido produzida no tempo da Troika. Isso foi com Rui Rio. E abriu espaço para a Iniciativa Liberal. Mas Rui Rio foi muito claro sobre isso. Rui Rio o que disse foi: eu quero o partido ao centro, quero o Partido Social Democrata. Enfim, os que forem mais extremados à direita que ficam com esses extremos, o que forem mais liberais que fiquem na Iniciativa Liberal, nenhum deles vai governar sem o PSD. Só que o problema agora é que o Partido Socialista está a caminhar para a zona do PSD e, portanto, como esvaziou o Partido Comunista e o Bloco, então a disputa é muito mais séria ao centro e é muito mais forte, se quisermos, no tal eleitorado que está refém
da dívida e está refém das ajudas de Estado. E, portanto, aí é que vai ser o combate. E, portanto, eu percebo a estratégia do Primeiro-Ministro. O que eu estranho é que a direita, que é a alternativa a tudo isto, vá atrás da conversa do Primeiro-Ministro. Ainda hoje disse isso no programa da manhã. E se ponha a discutir estes temas desta forma. Não, o que é preciso discutir é o projeto político do PS, o que é que traz de novo para os próximos 3, 4 anos. E não vai trazer nada de novo. E pior, o que está a acontecer quando ele faz esse oráculo de uma taxa de juro, eu acho que ele poderia, quando se reformar, ir trabalhar para uma agência de rating ou para um banco ou então, de investimento. Ou então para Tarô, também. Ou também montar uma. Exatamente. É, no fundo, alguma coisa que está realmente a preocupar, que é a taxa de juro. E porquê? Porque a taxa de juro, o que vem demonstrar é que o modelo a prazo da dívida acumulada significativa, tanto na economia pública como na privada, não é sustentável. E, portanto, é esses tempos que ele vai ter que viver. Mas quando ele diz isso, não achas que está a pôr na boca do Jorge? Não. Porque ele diz mais qualquer coisa, ele não diz apenas isso. Diz, inclusive, que esta inflação não se combate com taxas de juros. Mas porque ele tem medo das questões salariais. Porque em qualquer época de inflação, a grande luta é dos sindicatos. Claro. Pronto. Mas o que é que aconteceu aos sindicatos? Perderam poder. Perderam poder. Então, diria, domesticados. Ou seja, se nós nos lembrarmos o que foram as grandes inflações, a luta é brutal entre o capital e o trabalho. Porquê? Porque as pessoas querem recuperar rapidamente o poder de compra. Ora, isso esvaziou-se. Mas o problema que eu vejo mais complexo nisto é que quem está a dar esse poder de compra às pessoas tem sido o Estado com a dívida. Pois é. E não é o poder de compra, é o bem-estar, é as transferências. Sim. O Estado está a dar exemplos, é os 125 euros, depois é as ajudas à energia, tudo isso está a revelar. Só que o Primeiro-Ministro já percebeu uma coisa, com esta taxa de juros, e num mandato de 7 anos, em que ele teve sempre o vento pelas costas, foi uma taxa de juros baixa, António Costa é um Primeiro-Ministro habilidoso e deveria, quando terminar o mandato, ir agradecer ao BCE. Chegava lá e dizia, olha, meus senhores, quero agradecer porque vocês ajudaram-me a passar um conjunto de ideias políticas que não seria possível se as taxas de juros têm sido diferentes. Não querendo eu dizer com isso que o BCE está correto, porque o BCE também sabe o que é que andou a fazer para gerar esta inflação. E, portanto, agora todos também se fazem esquecidos e, portanto, aí os governos têm alguma razão em, obviamente, criticar de uma forma direta ou indireta as próprias políticas monetárias. Mas onde é que eu queria chegar? O que ele percebe é que até ao final do mandato a probabilidade de gerir o país com o vento pelas costas, que é uma taxa de juros baixa, não vai ser possível quer na economia privada, quer na economia pública. E isso significa o quê? A destruição do modelo. Ou seja, o modelo que fazia sobreviver o governo já não é possível. Então onde é que eu acho que o PS vai se ancorar? Vai se ancorar na melhoria dos indicadores macroeconómicos. Mas que são melhorados é uma coisa estranha. E vai ter que dizer aquilo que Passos Coelho disse. As pessoas estão pior, mas o país está melhor. Ainda vai acabar. Nós passámos da austeridade, mudámos o nome à austeridade para contas certas. O Primeiro-Ministro ainda vai dizer que o país está melhor, mas as pessoas estão pior. Porquê? Porque vai verificar que a dívida pública caiu, que há mais equilíbrios, provavelmente na balança de pagamentos isto vai se tornar muito mais complexo. Portanto, eu diria que o tema da iniciativa liberal é um tema sério, porque é muito provável que a iniciativa liberal, para além de eventuais dissensões internas que tenham sobre modelos e projetos programáticos, na verdade só é possível a iniciativa liberal, quer o PST, quer o Chega, crescer no eleitorado que vai estar satisfeito e que votou Costa e que vai estar insatisfeito com a política de Costa. E, portanto, eu percebo a ideia do ataque ao mesmo tempo aos três. No caso do PSD,
o que quer demonstrar é uma certa irresponsabilidade do PSD na gestão, porque é a alternativa pela sua dimensão ao PS, quer demonstrar isso, mas esqueceu-se de dizer uma coisa. Então, sobre um projeto desta natureza, faz isto nas costas do líder da oposição e depois quer que o líder da oposição que lhe dê o aman rapidamente às modalidades todas com o gasoduto que foram criadas. Eu não quero entrar nas tecnicalidades porque não sou conhecedor disso. O que eu quero analisar é politicamente o que foi feito. O que politicamente foi feito foi uma tentativa de, primeiro, consolidar uma estratégia energética que é muito tributária das ideias do Partido Socialista, que não foram totalmente consensualizadas na sociedade portuguesa e que provavelmente era algo que merecia, porque, obviamente, nós todos, como portugueses, estamos interessados em ter energia, acesso à energia a mais barata possível, portanto, deveria-se fazer esse trabalho. E se quer fazer para um aeroporto, porque é que não sabe fazer para um gasoduto? E a pergunta é porque é que o quis fazer? Deu-lhe jeito este ataque ao PSD. Deu-lhe jeito este ataque ao PSD. E a forma deselegante com que tratou Paulo Rangel ainda revela uma outra dimensão do Primeiro-Ministro, que é quando atribui o desconhecimento técnico. A pergunta é, que conhecimento técnico é que tem o Primeiro-Ministro comparativamente a Paulo Rangel sobre energia? Zero. Porque está sentado na cadeira do poder Só. e porque tem mais assessores e mais informação? Ora, isto desvirtua o debate político, porque o debate político não é sobre tecnicalidades energéticas, Exatamente. elas têm que lá estar. É sobre estratégias energéticas, como proteger o onde país. se quer chegar. Onde se quer chegar, tudo isso é um debate de natureza política, ainda que tenha componentes técnicas. Não se pode regimentar os técnicos para se defender uma tese, depois regimenta-se outros para se defender outra, até porque haverá técnicos com certeza para as duas. Sim. O que era mais importante era que se entendesse. Agora, só fiquei na dúvida, porque o ataque não é a Montenegro, é a Paulo Rangel. E porquê? Fiquei na dúvida, porque não sei se é uma forma... Montenegro também criticou a estratégia deste novo gasoduto, mas Costa vai às canelas de Rangel. Não percebi, para ser franco, não percebi. A única leitura que eu fiz é quis poupar Montenegro porque provavelmente com as suas adivinhações sobre a taxa de juros vai precisar de Montenegro. E, portanto, provavelmente, ou seja, há um cuidado, se nós repararmos na questão do aeroporto e nesta questão, há um cuidado acrescido do Primeiro-Ministro em relação ao Montenegro. Não partir pontos. Não quebrar pontos. Mas, obviamente, tudo isto são ideias, é uma especulação e, portanto, não sei até que ponto é que isso... Sim, eu já volto a ti porque ainda gostava de ouvir o Joaquim antes de irmos a outras questões, nomeadamente o que está a passar. Eu gostava de voltar à Thatcher e à questão do qual é a diferença entre a Thatcher e agora. Sim, já vamos... Exatamente, sim. Eu também já escrevi sobre isso, já falei sobre isso e também gostava de ouvir a tua opinião. Joaquim, mas deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Com esse cenário que o Joaquim traçou em relação à Iniciativa Liberal, o que é que vai acontecer ao partido então? O que é que vai acontecer? Ao partido. A partir de agora, vai esta ebulição, o aparecimento de um novo líder vai criar as condições para continuar a crescer ou vai encolher? As crises dentro de um partido não são necessariamente negativas para esse partido, porque trazem para o primeiro plano da comunicação. O que é preciso é saber o que é que, chegado a esse ponto de visibilidade, os responsáveis por esse partido têm para dizer. Portanto, pode ser muito positivo se tiverem alguma coisa de significativo para dizer. Mas também os outros partidos conexos, isto é, que estão à volta desse se torna mais visível, terão de se pronunciar sobre o que está a acontecer. E, em especial, o PSD tem uma responsabilidade de irmão mais velho e, portanto, com mais experiência e que se deve pronunciar sobre isso. Ora, se o PSD se pronunciar sobre o que está a ser a crise da Iniciativa Liberal, vai ter que se confrontar ele próprio com o que está ainda escondido na sua crise,
que é o debate entre os distributivos e os modernizadores. Os criadores. Porque se o Cavaco Silva conseguiu organizar essa base partidária e capturar eleitorado para uma maioria absoluta de um só partido, foi o PSD o primeiro a conseguir isso, é porque era modernizador, não era porque fosse distributivo. Mas a sociedade mudou, Joaquim. Isso? A sociedade mudou. Não havia tantos recipientes de distribuição como há agora e não havia alteração demográfica que entretanto houve. Mas é verdade que a sociedade mudou, mas os problemas da modernização acentuaram-se. E ter uma perspectiva de modernização é o que é necessário para uma demografia que perdeu vitalidade e para uma sociedade de dependentes que continua a exigir um orçamento de mitigação das crises. Portanto, aquilo que era a especialização do PSD continua a ter valor do ponto de vista estratégico e é decisivo para o futuro da iniciativa liberal. Porque a iniciativa liberal, que de modo caricatural se concentra na diminuição da carga fiscal e diminuição das funções do Estado, de facto vai evoluir para uma coisa muito mais importante, que é qual é a política de rendimentos na sociedade portuguesa. E a política de rendimentos terá de evoluir para uma política de valorização do mérito, valorização do valor acrescentado, valorização da produtividade. E, para quem tiver mérito, os tetos salariais não podem existir. Nem do ponto de vista de teto rígido e do ponto de vista de teto fiscal. Porque há uma maneira de tornar o teto insuportável que é pela via fiscal, não deixar crescer o rendimento disponível. Ora, tanto a Iniciativa Liberal como o PSD terão de evoluir para políticas fiscais muito diferentes das políticas fiscais socialistas. Porque as políticas fiscais socialistas são as políticas de teto em termos de valores máximos de rendimentos, enquanto que uma política de rendimentos baseada no mérito não tem limites no crescimento. Joaquim, sendo certo que essa política que o PSD e a Iniciativa Liberal têm que fazer é diferente daquela que o Joaquim estava a falar do Reino Unido. Do Reino Unido, sim, diferente no sentido que, historicamente, o período a época é completamente diferente. Pois, mas por aí a pergunta, como é que se vai diferenciar então, precisamente porque as épocas são diferentes? Ora bom, do ponto de vista da estratégia política, desenvolver um programa assente no mérito é radicalmente diferente de desenvolver um programa assente na distribuição igualitária. E, portanto, quanto mais se acentuar o papel do mérito na distribuição de rendimentos, mais desigual vai ser a distribuição de rendimentos na sociedade. Porque desaparece, ou terá de desaparecer, o constrangimento dos altos salários. Pelo contrário, vai ser necessário valorizar aqueles que merecem os altos salários. Sim. E isso desbloqueia a sociedade. Porque em vez de ter de se emigrar para conseguir ir para zonas de altos salários, é possível continuar em Portugal e receber altos salários. Ó Joaquim, como é que se convence o eleitorado que esta política é que está certa e não a que o Partido Socialista depois vem cá para fora fomentar, nomeadamente até pela forma como o Primeiro-Ministro falou?
É muito fácil fazer a demonstração porque se faz a demonstração por comparação. Isto é preciso que os partidos de representação da classe média deixem de ter as restrições do falso igualitarismo para passarem a ter as propostas da verdadeira diferenciação competitiva. Sim, mas até agora, tanto o PSD como a Iniciativa Liberal têm falhado aí. Repare, por exemplo, na discussão sobre a flat tax durante a campanha eleitoral. Foi trazida à colação muito tarde e é muito difícil passar isto para um eleitorado que vive de rendas. Porque alguém da oposição diz assim: você vai criar uma flat tax, vai criar um buraco de 5 bilhões de euros na receita. Certo. E, portanto, não vai haver dinheiro para pensões nem para ajudas sociais. Como é que se passa esta mensagem? Eu já vou a ti também, queria ouvir a tua opinião sobre isto. É pela via da estratégia de modernização. Quando se vê numa entrevista que um especialista da saúde, quando diz não se justifica que a DSE, isto é, assistência na doença aos servidores do Estado, seja só para os servidores do Estado, o que ele está a dizer é que, do ponto de vista da estratégia política, tem sentido em Portugal ter um seguro de saúde para o conjunto da população. Sim. E, portanto, alargar esse modelo. Ora, é pela via da estratégia de política de saúde que se pode defender isso. Não é pela via de olhar para a DSE e dizer isto como tem um superávit, vamos agora meter aqui os outros doentes que não têm cobertura. Não é por isso. É porque se toda a sociedade tiver esse tipo de cobertura, não é só a política de saúde que melhora, é que o sistema de financiamento da saúde também melhora. Exato. Ora, é pela via programática que tanto o PSD como a Iniciativa Liberal têm de desmontar aquilo que são as fórmulas que o PS introduziu na sociedade portuguesa pela via distributiva, porque essas fórmulas de via distributiva impedem o crescimento, paralisam a sociedade, promovem a saída dos quadros mais qualificados e não assegura a continuidade da modernização na sociedade portuguesa. Joaquim, já volto a isto, deixa-me ir ao Jorge. Jorge, pegando nesta questão, a questão fiscal, que o Joaquim está a dizer, nós precisamos que haja uma política fiscal diferente, que premeie o mérito. A questão é como é que se passa isso para o eleitorado, não é? Porque tu vais ter sempre o mestre António Costa, que é um mestre em baralhar e apontar as coisas para a zona mais cinzenta, vem logo dizer assim: estão a ver, estes rapazes vêm aqui com a política liberal da senhora Trans, que foi uma desgraça completa, que é mentira, não tem nada a ver com aquilo, mas pronto, mas ele sabe passar essa mensagem, e ao mesmo tempo, isto destrói completamente a mensagem que a Iniciativa Liberal e o PST podem querer passar. Camilo, eu acho que há aqui alguns equívocos que convinha nós eliminar. O primeiro equívoco é a ideia que António Costa é mestre para todas as situações. Não é verdade. Porquê? Ou então a oposição não tem sido competente para defender as suas ideias. Não é verdade. António Costa é mestre em gerir as situações e a conjuntura, mas não tem o poder para resolver os problemas do país. E as pessoas, se perceberem isso, a única coisa que ficam a perceber é que tem que se encontrar novas políticas. Jorge, mas a verdade é que o eleitorado lhe deu uma maioria absoluta. Não, vamos ao caso da taxa de juro. António Costa, com boa taxa de juro, ou com baixa taxa de juro, com elevada taxa de juro, é um personagem completamente diferente. Portanto, ele vai alienar naturalmente o eleitorado que votou nele.
Depois, se essa insatisfação é capturada pelos outros, já é responsabilidade dos outros. Mas vai fazê-lo. E isto leva a uma essência da política que eu acho que às vezes a gente esquece e que é importante os eleitorados perceberem. Quem discute ideologias somos nós, os partidos, mas as situações históricas o que demonstram é que as ideologias são instrumentos que servem as populações para circunstâncias muito específicas. E por isso é que eu quero voltar a Thatcher. Quando Thatcher foi para o poder, a taxa de imposto, de IRS, não era das empresas, era quase 70%, 80%. É verdade. Portanto, o combate dela foi a asfixia do Estado nas pessoas que iam gerar mais riqueza e que tinham mais mérito. E disse, não é por aí. Hoje vem um artigo no Financial Times penso do presidente do American Institute que ele diz, cuidado porque hoje a discussão da luta sobre o lado da oferta, que nos interessa a nós, que é das empresas, não é baixar as taxas de IRS, é dar liberdade às empresas para elas poderem voltar a crescer a produtividade. Ele dava exemplos em concreto. Dizia, admitindo que todo o próximo investimento que aparecer na economia, todo ele é dedutível fiscalmente. Então não há nenhum empresário que não vai investir. Pois. E portanto nós estamos a premiar um mérito empresarial. Porque as outras taxas foram resultantes, as taxas mais baixas foram resultantes do quê? Da dívida. E é importante nós conjugarmos tudo isto para as pessoas perceberem o que é que está a rodeá-las. Quando o atual primeiro-ministro inglês diz assim, eu não vou sacrificar a geração futura porque nós não conseguimos pagar o que temos a pagar. Qualquer pessoa que nos está a ouvir percebe uma coisa. Quando morrer não quer deixar dívidas. Porque ao deixar dívidas está a dizer uma coisa muito interessante, que é eu vivi bem e agora tu pagas o que eu vi. Nos países é exatamente igual. O problema é que é mais difícil passares essa mensagem. Pronto, mas as pessoas que percebam que se é verdade para a família delas, também é verdade para o país. Pode dizer, mas não sou eu a pagar. Não tem hipótese. Porque a dívida, como é de todos, vai ser... Pode-se depois discutir a redistribuição de pagamento da dívida. A esquerda diz que paguem os ricos a crise. E a pergunta é, porque é que não fazem já isso? Pois. Porque não conseguem, porque o grosso do pagamento dos impostos está sempre na classe média. Exatamente, não é nos ricos. Não é nos ricos. Nem 5% é. Podem ser, são muitos, podem ser mais tributados, sim senhor, mas não resolve o problema. Portanto, o que é que eu acho que era relevante as pessoas perceberem? Cuidado porque, quando nós falamos na habilidade de António Costa, temos que perceber que ele não vai ser tão habilidoso. Eu ainda queria fazer um vaticínio sobre António Costa, como ele fez sobre as taxas de juros. Então. Com a probabilidade de errar. Pode-lhe acontecer que o golpe palaciano que ele fez com António José Seguro seja feito com ele, com o dirigente tipo Pedro Nuno Santos, que vem dizer tu queres te aliar ao Montenegro, que era o que António José Seguro estava a querer fazer com Passos Coelho. Porquê? Não, mas isto é importante percebermos isto. Porque a deriva ao centro do PS, que das contas certas que todos nós aceitamos e congratulamos, porque significa que percebeu qual era o problema, vai significar que dentro do PS, como António José Seguro tinha feito, quer dizer, perceber o que é que Pedro Passos Coelho estava a tentar resolver, ele foi por trás e veio dizer que nada disso fazia sentido, que era preciso não chegar a acordo. E, portanto, a luta que se vai gerar entre o PS e o PSD vai ser muito mais séria, na minha opinião. Porque vão combater duas ideias diferentes. Ou nós queremos de novo um bloco central para resolver a dimensão do problema que aí vem, ou nós não queremos o bloco central. E nessa altura António Costa pode ser confrontado com um dirigente mais à esquerda do PS, como dentro do PSD podem surgir linhas que não estão de acordo voltar a... Isso é uma hipótese arriscada, não é? Porque, apesar de tudo, António Costa tem um apoio muito lato dentro do partido hoje em dia. Não, tem um apoio lato, mas para o que aí vem vai precisar provavelmente do PSD. E só nesse momento, é muito importante perceber, as figuras que patrocinaram
a geringonça, da esquerda do PS, onde é que estão essas figuras? Desapareceram. Desapareceram. Então estão o quê? Estão convencidas? Não estão. Estão desiludidas, provavelmente. Estão surpreendidas com a realidade. Ó Jorge, agora imaginando um cenário desses, de que Costa pode precisar do PST, isto cria um problema para o PST. Que Não, é como é que claro. o PST se diferencia e distancia do Partido Claro, mas, Socialista. Camilo, mas essa é que é a circunstância especial que o país atravessa. E por isso é que eu estava a dizer porque é que António Costa está provavelmente a poupar Montenegro. Porque pode haver muitos combates, porque repara, a perda de compra dos funcionários públicos no ano ainda é tolerável. Segundo ano, terceiro ano, quer dizer, às tantas, como é que António Costa resolveu isto? Dizer, não, os salários vão aumentar 20%. Sim, até 2026, que é para estar a chutar para a legislatura. Ele tem noção se com a taxa de juros que ele deu, se aumentar a 20%, qual é a valorização do salário real? Onde é que a produtividade vai cumprir isso? Impossível. Portanto, é tudo disparates do ponto de vista económico. São atordoadas, para se dizer para os jornais. Onde é que eu queria voltar à questão da política? Os eleitores não votam com base em projetos ideológicos. Os eleitores votam com base nas propostas concretas que cada partido com a sua ideologia vai apresentando. E nós temos que acreditar que há momentos em que são momentos liberais, há momentos conservadores, há momentos sociais-democratas. Esses momentos aparecem. Vamos lá ver. Thatcher e Reagan saem de onde? Eu olho para o Partido Conservador e estava a pensar o seguinte: como é que é possível um partido em 45 dias passar de defender uma coisa e o seu contrário? Estão desnorteados. Não. É a realidade. Sim, é verdade. Acabou-se a teoria, porque a teoria de António Costa para resolver os problemas do país faliu. Porquê? Porque ele disse que não havia austeridade, trouxe contas certas, mas agora trouxe a retirada de rendimentos. Ele não disse que devolvia. Onde é que está a devolução de rendimentos? Portanto, o António Costa não conseguiu fazer de lixo-trouxe e de sonaco ao mesmo tempo, faz tudo. Porque a realidade é que vai obrigá-lo a mudar. E essa é a sabedoria da política. Que é o que está a acontecer. A sabedoria da política, que é ir mudando de acordo com as circunstâncias para perceber qual é a realidade que se quer resolver. Não se perde o ideal, não é isso que estamos a dizer. Mas não vale a pena vir com o ideal que não tem nada a ver com a realidade. Eu queria ir ainda ao Reino Unido, mas gostava de ouvir a tua opinião em relação à questão da sucessão da Iniciativa Liberal. O que é que tu achas que isto pode fazer ao partido? Pode fazer afundar a Iniciativa Liberal? Quem é que beneficia com isto? O PST, o Chega? O que é que tu achas? Eu hoje li um texto do João Miguel Tavares no Público e pensei para comigo, eu gosto muito do João. Ele estava preocupado porque o Coutrinho era um Beto de Cascais ou do Estoril, já não me recordo. O Sunak é eleito no Reino Unido, indiano, rico. Muito rico. Nós temos temos máculas sociais muito fortes. É verdade. A ideia que um rico não quer resolver o problema dos pobres é uma ideia muito errada. Como a ideia que um pobre quer resolver o problema de todos os pobres. Não é verdade. Portanto, ainda nós estamos um pouco... Nós olhamos hoje para... É verdade que um político tem que ter uma certa, diria, ligação emocional, afetiva com o seu povo. Mas à medida que nós racializamos socialmente, e é interessante ver isto, que quando vi uma figura assim, uma personagem mais da linha Cascais, Estoril, Cascais, Lisboa, Estoril, Cascais, que ia para o Partido Socialista, dizia-se: este tipo realmente é um tipo superiormente inteligente, porque abandonou os seus pergaminhos de riqueza. E havia aqueles filhos de famílias, na altura da Revolução, que se mudavam para a extrema-esquerda, e se à direita é considerado... Estão a ver, eles estão a defender os ricos. À esquerda é um ato de inteligência. Isto onde é que eu quero chegar? A saída de Coutrinho Figueiredo é também uma espécie, na minha opinião, de punição para uma pessoa que, de origens muito diferentes,
tentou trazer o liberalismo como ele entende, à maneira dele, mas que a origem estava, parece que a bloqueá-lo de entrar num conjunto de eleitorados. E isso é dramático para uma sociedade moderna do século XXI, em que nós vamos ter que viver com pessoas tão diferentes, tão diversas, e portanto isso a mim é o que me custa mais. Mas ele reconheceu na sua saída que não tinha essa capacidade para chegar a um certo eleitorado. Está bem, Jorge, fez num timing péssimo. Não, está bem. E é admitindo que não está a preparar uma candidatura às europeias. Nós que estamos a analisar politicamente, eu acho que politicamente o que ele fez é saudável. Porque ele percebe que o liberalismo das pessoas... Há um liberalismo que é o dos anywhere. Aquelas pessoas que estão preparadas para estar em qualquer parte do planeta. São pessoas que lhes é indiferente. Exatamente. Porque têm capacidade, têm educação, têm competências, imigram, mudam de Estado, mudam de nação, fazem o que lhes apetecer. Não é verdade para a maioria da população. Esse liberalismo anywhere, que é um liberalismo de pessoas que já vê uma sociedade desenvolvida, não pode ainda ser vendido em Portugal, na minha opinião. Tem que ser um bocadinho mais atrás. Que é as pessoas mais pobres, as pessoas menos posses, uma classe média baixa, perceber que se houver liberdade económica nas empresas, eles ganham com isso. Eles ganham com isso. Porque eles não estão a ver para que é que serve a liberdade dele quando ele não tem mobilidade nenhuma. Pois. Porque ele tem pouco conhecimento para mudar. Isso eu acho que a Iniciativa Liberal percebeu e é importante que os novos líderes tratem disso. Obviamente, eu, como dizia há pouco, a fricção sobre esse eleitorado, a luta sobre esse eleitorado vai ser brutal entre o Chega, o PSD, o Iniciativa Liberal e o PS. Portanto, no fundo, sim, o país, o que é interessante ver, esta crise, a guerra na Ucrânia, a inflação, as taxas de juros, o país voltou onde devia estar. Ou seja, o debate que nós fazíamos em 2011, em 2010, se quisermos, era um debate de progresso, de modernização. Era um progresso para onde é que levávamos o país. As finanças públicas é que destruiu isso tudo. O debate que veio a seguir a Costa 2015 é um debate que parecia-me que estávamos na Constituinte quase. As afirmações do Partido Comunista e do Bloco e dos próprios dirigentes do PS eram assustadoramente quase da fundação do regime democrático em que o Joaquim participou. O debate hoje pode ser mais saudável. É mais difícil para o PSD, para a Iniciativa Liberal e eventualmente para o Chega, então muito mais difícil. Mas é um debate mais saudável, porque então vamos perceber quem é que tem capacidade. Já aceitaram que a coisa é mesmo assim? Pronto, então agora vamos ver até onde é que vocês querem ir com a mudança do país. E eu acho que é muito saudável para a política portuguesa, Joaquim, o que aconteceu nestes últimos tempos. O último ponto de hoje, e que estamos quase a chegar ao final do programa, tem a ver com a situação no Reino Unido. Acha que o Sr. Sunak é capaz de recuperar aquilo que era a imagem tradicional do Partido Conservador, depois de todas estas peripécias? Vamos lá ver o que é isso da imagem tradicional, a marca. As marcas mudam, não só por efeito dos gostos, mas também por efeito de alguma informação nova. Mas quando eu digo marca, regressar à marca quer dizer regressar ao reformismo e à modernidade do Partido Conservador. Sim, mas quando alguma informação nos traz novas indicações sobre os prejuízos ou as vantagens associadas a uma determinada marca. O problema com as marcas de tabaco é um exemplo, não é? Esse efeito de desgaste ou de desvalorização da marca Partido Conservador, o atual Primeiro-Ministro e o atual dirigente do Partido Conservador não conseguirá evitar.
pode utilizar isso para inovar dentro do partido. Da mesma maneira que PSD e PS não se conseguem influenciar mutuamente, mas podem oferecer ao outro a oportunidade de capturar aquilo que esse partido perdeu. E é nesse sentido que se pode dizer que as eleições não se ganham, as eleições são perdidas. É quem está no poder e falha que oferece a oportunidade aos outros. Ora, o Sunak tem uma vantagem que assistiu ao desastre do Boris Johnson e aos que vieram a seguir que também não conseguiram consolidar. E, portanto, nesse sentido... E tem outra vantagem, Joaquim, é respeitado pelos mercados e pelas empresas. Atenção ao que é isso dos mercados e as empresas. Aquilo que a senhora Trusses fez é de tal modo errado que era a mesma coisa que em 2011 termos entregue o poder ao Francisco Louçã e esperar que os mercados reagissem. Nós fizemos em 2010, que foi o baixar o IVA e aumentar os fundos públicos. É verdade. Bom, exatamente. E foi em 2011 que aconteceu. E correu mal. Reagiram exatamente como estava previsto que reagissem. Ora, é para isso que este Sunak tem especial capacidade de aproveitar o desastre em seu favor. No mesmo sentido, a existência do Chega e da Iniciativa Liberal oferecem ao PS a oportunidade de atacar para ficar numa posição única, monopolista da charneira na política portuguesa. Mas também oferecem ao PSD uma oportunidade única de utilizar a Iniciativa Liberal para combater o Chega e lançar uma oferta pública de aquisição ao eleitorado do PS. Sá Carneiro ou Cavaco Silva tiveram grandes sucessos eleitorais exatamente em contextos deste tipo. A primeira maioria absoluta do PSD no tempo de Cavaco Silva é o resultado da herança dos eleitores do PRD. É quando o PRD desaparece que a maioria absoluta do PSD aparece. Ora, esta articulação entre vários partidos que permite conceber estratégias que são inovadoras em relação à história anterior. Sim, Jorge, tens 1 minuto, não temos mais, para esta questão. Porquê é que a direita não soube responder ao Partido Socialista e ao Primeiro-Ministro nestas últimas 48 horas, no ataque que lhe fez? A direita não tem refletido suficientemente com um projeto para chegar ao poder. Ou seja, a direita, nós tivemos um momento na direita que era o momento de estar à espera do diabo. O diabo está a aparecer, portas travessas, é verdade, mas está a aparecer. E a direita basicamente teve num combate complexo, porque se fragmentou, novas lideranças, portanto o PST teve, enfim, não sei quantas eleições para chegar a este líder, o CDS é o que nós vemos, mesmo dentro do Chega também houve muitos problemas, dentro da Iniciativa Liberal, e portanto eles ainda não se estão a refazer, ou seja, não têm, vamos dizer, ainda não se prepararam para chegar ao poder. Porque quando a pessoa está preparada para a batalha, para a chegada ao poder e para a batalha, ou seja, é provável que estejam preparados para as batalhas internas. Sim. Mas para as externas, basicamente, é uma espécie de, ok, faremos os comentários que temos que fazer e tal,
mas não há uma estratégia se quisermos, de convencimento do eleitorado. Que é esse o problema da direita. Eu acho que esse é um dos problemas. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer às muitas pessoas que comentaram hoje e que elas estão a dar os parabéns pela vossa análise. Eu acho que o programa de hoje foi muito concludente e foi muito exemplificativo nesse aspecto. E quero pedir a estas pessoas que viram e aquelas que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. Para o final, quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sem Disalidade. Ora, nós voltaremos de hoje a 8 dias, às 18 horas, e eu voltarei amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado, tenham uma excelente semana.